Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Olha só, pessoal, no programa que vocês vão assistir agora, aqui pelas lentes do Canal do Boi, você acompanha a primeira parte de uma entrevista, pensa, top de linha, que eu fiz aqui na sede da CNA em Brasília, com o Valmor Bulhover, que é o caboclo do programa Superação de Apoio ao Rio Grande do Sul. Começa agora a primeira parte dessa entrevista. Fique ligado! E aqui do meu lado eu tenho a honra de receber, aliás, eu falo sempre receber no meu programa, mas hoje eu que estou aqui na casa dele, o Valmor Bulhover. Ele é chefe de gabinete aqui do diretor-geral aqui do CNA, do Senar, e vai falar conosco sobre um projeto especialíssimo. Gente, eu assisti 3 filmes aí na TV passando sobre o programa Superação, que é um programa aí organizado pelo Senai. Ele vai falar mais sobre isso, de ajuda e de assistência ao pessoal lá do Rio Grande do Sul. Valmor, obrigado por me receber aqui na sua casa e obrigado por você vir participar aqui do programa Fala Carlão, viu? Eu que agradeço, Carlão, recebê-lo aqui na Casa do Produtor. Uhum. Essa é a Casa do Produtor Rural Brasileiro. É um prazer tê-lo aqui conosco. E, de certa forma, é um prazer abrir essas portas para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes que nos acompanham. Pois é, eu merecia, sabe o quê? A gente pedir desculpa aqui para os meus espectadores, para o pessoal que me segue sempre. A gente está no ar, o Fala Carlão, em rede social, desde 2014. Então, a gente já faz 10 anos. E 10 anos depois, é a primeira vez que a gente está aqui pisando aqui na CNA, ou seja, eu prometo que eu vou voltar muito mais vezes para compensar esse tempo de ausência aqui, viu? Eu também acho, Carlão, acho que você já devia ter vindo antes. Acho que você que não quis vir aqui na Casa do Produtor, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, o que é feito aqui no nosso sistema CNA, Senar e Instituto CNA. Pois é, a gente já conhece um pouco. Aliás, antes da gente falar do programa Superação, antes da gente situar o que está acontecendo, eu queria que você me falasse um pouquinho, porque a gente falou de CNA e falamos de Senar. E as duas coisas me parece que estão extremamente ligadas. Então, vamos começar, antes de falar do programa, vamos falar um pouquinho disso. Qual que é a relação entre eles? A Confederação Nacional da Agricultura, ela congrega todas as 27 federações da agricultura e pecuária brasileira. E dentro do sistema nós temos o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que presta justamente esse apoio direto ao produtor. Enquanto o Senar está diretamente junto com o produtor rural, com os instrutores em campo, com os técnicos em campo, ajudando a melhorar a produtividade, a qualidade da produção e a qualidade de vida do produtor rural e suas famílias, a CNA está mais voltada para a parte política, para a parte dos assuntos legislativos, dos assuntos jurídicos, junto às instâncias superiores, como o Supremo Tribunal Federal, o STJ. Então, esse é o sistema, todo ele voltado para defender os interesses dos produtores rurais. Você sabe que agora estou me lembrando, eu acho que eu tenho lá na minha casa, eu sou técnico agrícola, a minha formação de segundo grau, eu estudei no Colégio Agrícola lá em Rio das Pedras. E eu estou lembrando agora, eu acho que eu tenho um certificadozinho do Senar, porque eu fiz algum curso na época. Vamos trazer você para ser técnico de campo conosco. Pois é, não é não? Eu acho que será uma ótima oportunidade. Você faz mais uns cursos aqui com a gente, qualifica, se credencia para ser técnico e, quem sabe, não pode ir lá para o Sul também ajudar o produtor rural gaúcho. Top de linha, né, gente? Esse assunto, eu acho que é um casamento perfeito, né? Você tem, vamos dizer assim, uma instituição que cuida dos interesses do agro brasileiro, do ponto de vista institucional e político, como ele acabou de explicar, e uma entidade que eu chamo assim, de mais mão na massa, ou seja, de fazer com que o produtor rural fique mais, vamos dizer assim, bem instruído, e isso é importante para ele aumentar a renda dele. Sempre visando melhorar a qualidade de vida. Aqui o produtor rural ele merece e deve ganhar
bem pelo que ele produz. Com certeza. Renda é o tema número 0, né? E qualidade de vida para ele e sua família. Maravilha. Bom, gente, tá explicado, né? Você viu que o caboclo aqui não dá cuidado nenhum, sabe do que está falando, é gente que conhece o setor. E agora vamos falar um pouquinho dessa história lá do Rio Grande do Sul, porque se abateu sobre o Rio Grande do Sul uma tragédia muito grande. Eu queria saber de vocês como é que foi qual é a origem desse programa Superação? Porque me parece que isso já vem de outros, vocês estão superando, já não é de hoje, né? Como é que é isso? Carlão, esse programa Superação Agro não é o primeiro. Uhum. Esse nome foi escolhido, não foi por acaso, foi fruto de uma ação exitosa que o Senar já tinha tido no município de Brumadinho. Entendi. Como tivemos quando teve o rompimento lá da barragem, que causou aquela tragédia, né, que não foi só uma tragédia para os produtores, para todas aquelas famílias e os trabalhadores lá da mineradora. Então, lá houve o primeiro Superação Agro, voltado para Brumadinho. Então, quando nós recebemos as primeiras notícias das chuvas, né, das intensas chuvas no Rio Grande do Sul, no final do mês de abril, início do mês de maio, que causaram enchentes nunca tidas antes no estado, não só enchentes, mas como desbarrancamentos ali no terço norte do estado. O nosso presidente, doutor João Martins, determinou que fôssemos uma visita técnica ao estado, liderada aí pelo nosso diretor-geral do Senado, doutor Daniel Carrara, e mais uma equipe da qual eu fiz parte, juntamente com o Senar do Rio Grande do Sul, para fazer um recorrido em algumas das regiões, alguns dos vales mais atingidos, para ver a situação real. E por mais que tivéssemos aí recebido já muitas informações, muitas imagens, visto pela imprensa, o que a gente encontrou lá era muito mais devastador, muito mais impactante do que as imagens que a gente tinha recebido. E viu-se a necessidade de se ter um programa de superação agro lá no Rio Grande do Sul. Então, com isso, nosso presidente determinou que se criasse esse programa lá, o Superação Agro Rio Grande do Sul, quando eu recebi a missão de ser o coordenador do programa, onde nós, a administração central do Senar, envidaríamos esforços junto com as demais regionais do Senar para ajudar os irmãos gaúchos, ajudar o Senar do Rio Grande do Sul, que desde o início começou a fazer um trabalho diagnóstico, né, por meio dos seus técnicos, né, inicialmente somente contato telefônico, falando com os produtores, procurando saber o quanto haviam sido atingidos, e ao longo do mês subsequente começou a fazer as visitas em campo, em loco, para identificar as necessidades desses produtores. E o interessante é que eu imagino que vocês encontraram, ou às vezes assim, a gente pensa que vai encontrar uma necessidade e de repente vocês encontraram lá uma outra realidade. Eu imagino, eu sempre falo, né, gente, presença é tudo na vida, né? Então, e presença física é super importante. Como é que foi? O que vocês encontraram? Carlão, a primeira coisa que a gente encontrou foi o produtor já com o olho marejado, quando olhava o Senar chegando, ele agradecia por a gente estar lá. Só um abraço, um carinho, um afago, né? Poder ouvir as situações desesperadoras que eles passaram. E ali encontramos de tudo. Encontramos enchente de rio pequeno, que só lavou a terra e acabou com o pasto. Encontramos enchente de rio médio, que alagou a casa, destruiu o maquinário, matou alguma parte do plantel. Encontramos enchente de rio grande, que devastou a terra, destruiu currais, destruiu toda a silagem, levou os animais. E encontramos regiões que levaram, inclusive, parte da propriedade. A gente encontrou propriedades que tinham ali no Vale do Jacuí 20 hectares de terra, quando a água baixou, o produtor só encontrou 11, porque o rio mudou o seu leito. E isso é uma coisa que a gente não consegue imaginar. E encontramos também propriedades que não sofreram com a enchente, mas com o desbarrancamento, onde o desbarrancamento veio do alto do morro, levando tudo que encontrava pela frente. Se fosse a área cultivada de vitivinicultura, fosse a própria casa do produtor, e tornando aquela propriedade interditada pela Defesa Civil, que o produtor não sabe o que ele vai fazer,
porque sequer pode voltar para a sua propriedade. Então, tudo isso nós nos deparamos com um cenário muito parecido com um cenário de guerra, sem tiros, sem explosões, sem ataques aéreos, mas devastado como se fosse. Eu tive a oportunidade de ver alguns depoimentos aí de uns vídeos que vocês mesmos produziram e assim, você falou um negócio que é super importante, né? Nesta hora, talvez psicologicamente as pessoas estão completamente abaladas. Essa história do abraço, parece que a gente está aqui, vamos dizer assim, tergiversando sobre um problema real, mas é a pura verdade. Eu vi nos olhos das pessoas, nos depoimentos, que através das imagens que vocês fizeram. Né? E isso aí a gente percebe ainda mais quando a gente retorna nessa propriedade. Uhum. Porque a gente passa uma vez para ver a necessidade. Quando a gente retorna e começa a fazer as entregas, não que a gente prometeu, mas que a gente disse que ia procurar fazer. Uhum. Porque a gente não está aqui fazendo promessa nenhuma. Entendi. A gente adoraria poder atender a todos os produtores e trabalhadores rurais do campo que foram atingidos pelas intensas chuvas, seja eles fruto das enchentes, seja eles afetados pelos desbarrancamentos. Mas a gente não tem condições de atender a todos, então a gente procura atender ao máximo possível esses produtores. Hoje, o universo que a gente delimitou para fazer esse atendimento são em 120 municípios, que são aqueles 95 municípios que estão em estado de calamidade, por força do decreto do Estado do Rio Grande do Sul, e mais os 25 municípios que estão em rota de enchentes dos grandes rios, do Lago do Guaíba e da Lagoa dos Patos. Então, foram nesse universo desses 120 municípios que nós estamos concentrando as nossas ações, as ações do Superação Agro. Olha só, gente, fique ligado aí, porque amanhã tem a segunda parte dessa entrevista para lá de top de linha. Você não perde por esperar. Amanhã, 16h30, aqui mesmo no seu Canal do Boi. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta.